Eu já trabalhava naquela casa há mais de 2 anos e era uma família bem tranquila, sabe? A mulher, o marido dela, 2 crianças. Enfim, eu já tinha, assim, já era super familiarizada na casa, né? Já fazia as coisas do jeito, já tinha o jeito certo, digamos assim. E era tudo tranquilo, os dois nunca foi assim, patrão, patroa chato, sabe? E aí, quando era dia de faxina, porque eu fazia faxina lá toda sexta-feira, eu gostava de colocar os meus vídeos no YouTube e aí colocar o meu fone, porque geralmente eles saíam pra eu poder faxinar a casa. E aí eu ficava ali, sabe? Lavando tudo, limpando tudo, tirando as poeiras dos cantos e ouvindo as minhas coisas no fone. Parece que eu não, sabe, nem via. Parece que o tempo voava. E eles sabiam disso, né? Já me viram várias vezes fazer isso. Então, assim, a questão nunca foi essa. Quando foi um dia, tava eu faxinando, eu tava até limpando o forro da cozinha. Tava limpando o forro da cozinha e com o fone ouvindo os meus vídeos. Nisso eu só senti arrancando o meu fone da orelha e falando assim que eu não fazia nada direito, porque ao invés de prestar atenção no serviço que eu tinha que fazer, eu ficava prestando atenção naquelas merda que eu colocava pra rodar no telefone. Isso é a minha patroa. E eu já assustei, porque, tipo, nunca tinha, sabe, rolado essa falta de respeito nesse serviço, não. Eu, oxe, que isso, né? A mulher tá virada no cão. Tirei meus fonezinhos, coloquei lá e fui fingir que nada aconteceu e continuar o meu serviço. Limpa aqui, limpa acolá. Passou umas horinhas, chega o marido dela, pisando dessa altura, nervoso de um jeito que eu nunca tinha visto, sabe? Subiu pro quarto atrás dela, ela tava lá em cima também e eu continuei. Gente, daqui a pouco eu começo a escutar berros, começo a escutar coisa quebrando, como se estivesse tacando assim na parede, sabe? E isso numa casa que sempre foi sossegada, você assusta. Então eu meio que no automático, eu subi, sabe? Subi correndo imediatamente. E aí, quando eu chego no corredorzinho ali, quase de frente ao quarto deles, eu fiquei, meu Deus, será que eu bato? Será que eu não, né, não bato? Será que eu fico aqui só pra esperar? E tem trem quebrando e xingando e aquela coisa toda, eu assustada, meu Deus. E aí eles começaram a conversar entre aspas, né, num tom bem alterado, e eu fiquei ali escutando. Foi quando eu entendi o que tinha acontecido. Esse meu patrão da época tinha engravidado a ex-mulher dele. Sendo que, detalhe, tinha mais de 10 anos que ele estava casado com essa atual, que era então a minha patroa. Olha só onde o homem foi fuçar. Que vespeiro que o homem foi fuçar. E aí ele falava assim pra ela que tinha sido só uma recaída besta, tinha sido um erro da parte dele, que tinha sido só uma vez. E eu lembro que ela, bem exaltada, falava assim: só uma vez? Então que mira boa que você tem, hein? E aquele quebra-pau, e eu chocada, meu Deus, que babado. Sabe quando você olha um homem assim que você nunca imagina que ele é do estilo que trai a mulher com a ex e ainda emprenha a ex que ele tinha filho adolescente, e eu quietinha ali na minha. Nisso, essa mulher juntou as coisas dele e saiu do quarto para poder jogar as coisas dele fora, para falar assim: sai daqui de casa, né? E quando eu fui perceber que, pelo barulho que ela tava saindo, que eu fui tentar correr, já era tarde demais. Ela me pegou tentando correr ali, sabe? Naquela situação de correndo da porta do quarto deles. A minha alma saiu e voltou do corpo umas 3 vezes. E aí eu fechei o olho assim, e eu dei uma olhada pra ela e tentei explicar. Falei, não, eu preocupei, porque eu tava escutando o grito, né? Tava escutando coisa quebrando, então eu vim ver o que tava acontecendo. Só que a mulher, que tava super estressada, amargurada, tinha acabado de descobrir um chifre, pegou aquilo tudo que ela tava sentindo e tentou descarregar em mim, né? Eu acho que a primeira pessoa que ela, a segunda, né, que do marido dela, ela já tava fazendo. Foi eu, ela falou assim: vai ser você. Ela começou a falar assim que pobre não tinha nada, porque pobre só sabia cuidar da vida dos outros. Que pobre amava mexerico. Que pobre só sabia fazer fofoca porque não tinha nada melhor para fazer. E essa mulher continuou me humilhando, me humilhando, me humilhando, usando essa, sabe? Que pobre gosta de fofoca. Que pobre não trabalha porque só sabe fazer fofoca. E acontece que, no início, tentei segurar, né? Porque eu entendi que ela estava muito fragilizada ali. Só que a mulher extrapolou o meu limite, né? O meu limite de boa samaritana, sabe? O limite tá aqui, ela foi só afundando.
E aí teve um momento que ela falou bem assim, ai, que pobre, não sabe, como é que é? Pobre, não sabe estudar, não sabe trabalhar, pobre só sabe fofocar, mais ou menos uma coisa assim. Eu virei pra ela e falei assim, bom é rico, né? Que sabe fazer tudo, inclusive engravidar a mulher, engravidar a ex. Gente, quando eu falei assim, sabe menino quando apronta e sai correndo que a chinela da mãe vai alcançar? Fui eu. A hora que eu falei isso, que rico sabia engravidar atual, engravidar a ex, eu já virei as costas e saí correndo dela. E essa mulher correndo atrás de mim igual uma vaca parida. Nesse dia eu tive que deixar até minha bolsa pra trás. A única coisa que eu consegui pegar foi meu celular. Porque eu pensei que se aquela mulher me pegasse, ela ia acabar comigo na unha, viu? E aí cheguei em casa, doida pra poder contar esse babado, sabe? Tipo, não tava achando bom, lógico, né? Mas assim, eu achei um babado muito forte, gente. Falei, quer saber? Eu não vou aparecer lá, não. Vou esperar as coisas esfriar, né? Depois eu apareço lá pra poder pegar as minhas coisas, porque os ânimos lá tá muito exaltado. E nisso passou uns 2 dias, ela me ligou. Pediu desculpa, falou assim que não tinha que ter falado aquelas coisas, que não era do coração, que eu conhecia ela muito bem, mas que ela estava extremamente machucada e tinha acabado despejando aquilo em cima de mim. E aí ela pediu pra eu voltar. Ela falou assim, vem pra gente conversar. Falei assim, não, amanhã eu vou ir. E nisso eu fui. O marido dela não tava em casa, ela tinha colocado o marido pra fora. E eu peguei, né, juntei as minhas coisas que eu tinha deixado lá. E ela falou assim, você vai sair? Eu falei pra ela, falei assim, ó, eu te desculpo de coração, né? Eu não posso nem imaginar a dor que você tá sentindo pela traição aí, mas continuar aqui não dá, porque pra mim a gente rompeu a barreira do respeito uma com a outra. Então daqui pra frente com certeza não vai dar certo, qualquer coisa a gente pode romper essa barreira de novo. E ela, não, para com isso, nunca mais vai acontecer, foi um momento, né, extremo. E eu sempre me dei muito bem com ela, sabe? É claro que amiga, gente, eu não acredito nesse negócio de amizade de verdade entre patrão e funcionário. Mas eu sempre tive uma consideração com ela, porque ela nunca me destratou. Então eu falei pra ela, falei, não, realmente, coração, não tô carregando mágoa, mas não dá. Pra continuar aqui, realmente, não dá. E aí ela me acertou tudo direitinho, agradeci, né, por todo o tempo que eu vivi lá, despedi dos meninos e realmente eu não voltei. Porque já imaginou, gente? Depois dela me falar o tanto de coisa que ela me falou, depois de eu revidar chamando a mulher de corno na cara dela, que bagunça que não ia virar? Não, pra mim não dá certo trabalhar assim, não. Amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu vou fazer uma confissão. Confissões da Maria Angélica. Eu seria uma pessoa que facilmente eu seria pega com a boca na botija, assim. Gente, eu sou muito curiosa. Muito. É uma coisa que, tipo assim, não dá pra controlar, sabe? Por exemplo, se eu vejo um carro de polícia passando, eu fico curiosa. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E assim, não é nem por fuxico, porque, tipo, eu não saio de casa, não falo com o vizinho nenhum, nem nada. Claro que a gente tem um grupo da família, que às vezes, né, você viu uma coisa que você solta ali. Mas, assim, por extrema curiosidade mesmo. E às vezes tem até aquele ditado que fala curiosidade matou o gato. Por exemplo, às vezes é uma coisa que eu sei que eu não posso ver, que depois vai me dar crise de choro, vai me dar crise de ansiedade, mas a curiosidade é maior, sabe? É terrível ser curioso assim. Mas assim, pelo que ela relatou, no caso dela foi uma preocupação, né? Bom, acho que depois virou uma curiosidade também, né? Porque ela ficou ali quietinha ouvindo. Mas enfim, me conta aqui se você ficaria ali ouvindo, ia querer saber o que estava acontecendo, ainda mais que era uma coisa que não era comum ali na rotina deles, né? Porque se fosse, ok. Mas, gente, eu acho que também é uma coisa do ser humano, né? Eu acho que pouco ser humano que não deve ser curioso. Mas, enfim, me conta aqui se você também é. Por favor, fala que eu não tô sozinha. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta e compartilha. Porque assim, cada vez a gente cresce mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, por lá que eu recebo e eu conto a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.